toma posse hoje como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele complementa agora os 11 ministros, o 11º ministro agora, o ministro mais jovem agora, mais novo do Supremo. Ele deve ficar no cargo até 2050, porque ministros do Supremo, ele pode ficar, né? Ele pode, obviamente, desistir da carreira de ministro Supremo a qualquer momento, mas ele tem direito, a autonomia de um ministro Supremo é gigantesca. Ele só se aposenta de forma compulsória quando completar 75 anos de idade, o que no caso de Cristiano Zanin deve acontecer em 2050, pelo que a gente tem de informações, né? Da idade dele, ele teria direito a ficar no Supremo até 2050. Vamos conversar com Yasmin Costa, que também está lá em Brasília, cobrindo justamente essa posse do ministro Cristiano Zanin, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Temos a cadeira, na verdade, de novo indicada pelo presidente Lula, que foi do ministro Lewandowski. Temos quem? O André e temos a Yasmin na tela aqui. André e Yasmin, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, Piotr, para você, para todo mundo que está com a gente aqui acompanhando essa transmissão, essa cerimônia de posse. Estamos aqui falando ao vivo das marquises do Supremo Tribunal Federal, justamente onde a qualquer momento começa essa cerimônia de posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, do Cristiano Zanin, que inclusive essa cerimônia de posse é uma cerimônia bem curta, viu, Piotr? Cerimônia que dura cerca de 15 minutos, tem cerca de 350 convidados presencialmente participando dessa cerimônia. Como acontece, a ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, começa essa condução da cerimônia com o hino nacional. Na sequência, Zanin é conduzido para o local onde ele vai ocupar, ali dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal, pelo decano, o ministro mais antigo, no caso Gilmar Mendes, e pelo mais novo, recém-possado, no caso André Mendonça. Ele faz o discurso de posse ali, o juramento de posse, e a cerimônia efetivamente termina, e aí começa a questão dos cumprimentos depois dessa cerimônia de posse. Mas o André, a gente está aqui juntos acompanhando. Zanin, inclusive, já chegou, né, André? Exatamente, Yasmin, boa tarde para você, para o Piotr, para todo mundo que está acompanhando aqui o Prós e Contras na Jovem Pan. A gente viu agora há pouco, por essa entrada principal aqui, na verdade são duas, essas entradas estão segregadas aqui no Supremo Tribunal Federal. Do lado onde nós estamos, houve a chegada então do novo ministro, Cristiano Zanin, que vai ser empossado nesse momento, nessa cerimônia. Houve também a chegada do presidente Lula e também do vice Geraldo Alckmin. Nenhum deles acabou fazendo nenhuma declaração. E por que eu disse que há uma segregação em relação a essas entradas? Porque do outro lado, considerada a entrada principal ali do Supremo Tribunal Federal, virada para a Praça dos Três Poderes, é uma entrada de convidados, né? Convidados que não têm ali nenhum cargo eletivo, que são autoridades, e a gente destaca alguns deles que chegaram ali, como por exemplo, o Kassab, ex-prefeito de São Paulo, estava na fila, enfrentou aquela fila normalmente ali, e quem estava logo atrás dele também, Rodrigo Maia, né? Ex-presidente da Câmara dos Deputados. Então, quem tem mandato, basicamente, entra por esse local onde eu e a Yasmin estamos, e quem não tem acaba entrando pela outra entrada virada para a Praça dos Três Poderes, e que tem ali, então, uma chegada maior de pessoas. E acaba demonstrando também, né, Yasmin e Piotr, a disputa realmente para prestigiar essa cerimônia. Eu me lembro da cobertura do André Mendonça e aparentemente está maior essa disputa aqui em relação a convidados, em relação a pessoas que vão chegando e também autoridades, né? Exatamente isso, Piotr. Antes de devolver para você, é isso efetivamente que a gente vê por aqui. Até aqui na descida da esplanada dos ministérios, a gente vê um certo congestionamento por conta de entrada e saída de carros, e a gente segue aqui acompanhando de perto. A qualquer momento essa cerimônia começa aqui dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. A imprensa não pode entrar, a gente só vai conseguir entrar efetivamente na hora ali dos cumprimentos, mas a gente segue aqui acompanhando do telão que colocaram aqui todo esse processo aí, toda essa cerimônia do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Qualquer novidade a gente chama. Muito obrigado, Yasmin, o André ali, que nos trouxeram informações. A gente vê imagens ao vivo agora do plenário do Supremo Tribunal Federal. A gente vê ali o ministro Fachin, também o ministro Fux, né, nessa tomada. Acho que mais ao canto ali o ministro
Cássio Marques, né? Cássio Nunes Marques, né? E a gente vai ter agora toda essa cerimônia já adiantada no processo todo, como deve acontecer, que Yasmin e André nos trouxeram. O futuro ministro agora, que vai tomar posse... Declaro aberta a sessão solene... Agora, sim, a manifestação da ministra Rosa Weber, declarando exatamente aberta essa cerimônia de posse de Cristiano Zanin. De ministro do Supremo Tribunal Federal. Convido os presentes para, em posição de respeito, celebrarmos o hino nacional, que será executado pela Banda de Música do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, regida pelo suboficial músico, senhor André Luiz de Araújo. Exatamente nessa abertura pela ministra Rosa Weber. Antes a gente viu imagens recuperadas, na verdade, da chegada do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal com a família Cristiano Zanin, é o que a gente percebeu ali, havia crianças inclusive. Agora a gente vê a cerimônia exatamente direto do plenário do Supremo Tribunal Federal, o plenário onde acontecem as votações, exatamente naquela forma. Essas imagens que a gente está vendo recuperadas da chegada de autoridades, convidados todos ali logo depois do Zanin, a gente vê a imagem dele, isso é uma imagem recuperada da sabatina, durante o processo de indicação dele à sabatina no Senado da República, agora imagens novamente ao vivo aí, do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele que vai assumir os processos do ministro Lewandowski, que se aposentou recentemente. E essa discussão, como abordava agora há pouco o Cláudio Dantas, né? É importante dizer isso, ele se posicionou, para usar melhor essa expressão, né? Ele se posicionou como alguém que tem posições conservadoras e, neste momento, sob protestos do Senado da República, inclusive do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que chama atenção. Mas, enfim, o Supremo está julgando a questão do porte de drogas. E ministros que já tinham se posicionado já como mais conservadores ou contrários a isso, já votaram a favor disso. E agora isso passa a ser um teste diante do que disse o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal lá no Supremo durante a sabatina, durante a votação, no que o Cláudio Dantas chamou, é assim que se chama, né, o beijamão dos senadores, que são os senadores que votam ou não a indicação de um presidente da República para o indicado dele ao Supremo Tribunal Federal. Esse é o processo constitucional da indicação de ministro supremo e, posteriormente, ele deu essa ideia de que tem posições mais conservadoras. E o Congresso está reclamando, não é exatamente da posição de ministros, o Congresso está reclamando de que o Supremo está tirando do Senado e da Câmara prerrogativas de legislar sobre assuntos que cabem justamente ao Congresso Nacional. Voltando um pouco da discussão mais recente, justamente dessa intervenção ou de se imiscuir um poder em relação às prerrogativas do outro. A gente está vendo que na agenda agora, inclusive, nessa agenda final do mandato de Rosa Weber, também está o marco temporal. Ela reclamou, inclusive, porque o ministro André Mendonça pediu vistas do processo, mas nesse caso, Rodrigo Pacheco não reclamou, sendo que a Câmara já tinha votado esse assunto. Também é um assunto de interpretação da Constituição. Na verdade, o que o Congresso foi chamado a fazer foi confirmar um entendimento que se tinha justamente do Supremo, sobre a Constituição em relação à questão da reivindicação de terras indígenas. A Constituição deixou claro, mas houve dúvidas dentro do Supremo se a data seria a qualquer momento ou até o 5 de outubro, quando foi promulgada lá em 1988 a Constituição. Neste caso especificamente, o Supremo Tribunal Federal já tem isso agendado, essa votação já está acontecendo, mas houve pedido de vistas do ministro André Mendonça. E o Congresso agora, por meio do presidente do Senado, presidente do Congresso do Senado, ele reclamava justamente de votar essa questão das drogas, essa que é uma prerrogativa do Congresso Nacional. Vamos voltar à cerimônia. Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes e o mais moderno, Sua Excelência, o senhor ministro André Mendonça, para juntos conduzirem o empossando ao plenário. A gente vai ter agora o ministro
o decano do Congresso, né? Exatamente, Gilmar Mendes, que faz seu discurso. Ele que recebeu ao lado também do ministro mais jovem empossado, o mais recente, né, André Mendonça, o novo ministro indicado agora, aprovado no Senado, futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. Agora a gente está aguardando justamente essa manifestação, esse discurso do próprio Gilmar Mendes, que está sentado, pelo que a gente vê, ao lado exatamente de Rosa Weber, né? A presidente do Supremo Tribunal Federal, que tem um mandato praticamente curto. Ela se aposenta agora no mês de outubro, justamente pelos 75 anos de idade, e aí já há uma aposentadoria compulsória. A gente está vendo, na verdade, a chegada agora de Cristiano Zanin, né? À frente, justamente, de Gilmar Mendes, o decano, depois André Mendonça, que segue logo ali nesse cerimonial, conforme os nossos repórteres aqui, a Yasmin e o André, já tinham antecipado de como aconteceria essa posse de Cristiano Zanin, né? Ele está sendo aplaudido nesse momento, como você vê pelas imagens, de todos esses convidados. Uma cerimônia concorrida, como já nos antecipou aqui, tanto a Yasmin quanto o André Anelli lá em Brasília. Nós teremos a abertura do evento, já aconteceu, dessa cerimônia de posse. Cristiano Zanin a prestar o compromisso de posse no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. O senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal fará a leitura do termo de posse. Termo de posse de Sua Excelência, o senhor Dr. Cristiano Zanin Martins, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aos 3 dias do mês de agosto do ano de 2023, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presente o senhor Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, sob a presidência da excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, tomou posse e entrou em exercício após prestar o compromisso de bem e fielmente cumprir os deveres do cargo nos termos da Constituição e das leis da República, Sua Excelência, o senhor Dr. Cristiano Zanin Martins, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, para o qual foi nomeado por decreto de 4 de julho de 2023, publicado no Diário Oficial da União no dia subsequente, com base no artigo 84, inciso 14 da Constituição Federal. Para constar, lavrou-se este termo, que vai assinado pela senhora presidente, pelo empossado, pelos demais membros da Corte, pelo senhor Procurador-Geral da República e por mim, Miguel Piazzi, diretor-geral da Secretaria. Ou seja, Cristiano Zanin já é ministro do Supremo Tribunal Federal empossado. Exatamente esse é o termo de posse. Ele teve o juramento anterior e agora o documento de posse foi lido aí pelo secretário do Supremo Tribunal Federal. Nesta cerimônia que acontece neste momento na capital federal, exatamente no plenário principal da Casa Maior da Justiça Brasileira, a Suprema Corte e o Supremo Tribunal Federal, o STF. Uma cerimônia extremamente concorrida e agora a gente deve ouvir justamente o Cristiano Zanin. Ele está assinando, né? A gente vê exatamente a assinatura desse termo de posse que foi lido anteriormente, o que já formalmente declaro como ministro do empossado no Supremo. cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o ministro Cristiano Zanin. Cumprimentado por André Mendonça e depois por Gilmar Mendes, exatamente os dois ministros que o trouxeram, exatamente, que o acompanharam nessa chegada ao plenário do Supremo. Para ocupar o seu lugar na bancada. Muito bem. Ele vai agora ao lugar que lhe cabe agora, dentro do plenário, exatamente ao lado ali de Cássio Nunes Marques, né? Ele vai ficar ao lado um pouco mais ali, a gente vê o ministro Fachin e Cássio Nunes Marques, é exatamente, podemos chamar, vizinho ali desse plenário do Supremo Tribunal Federal. É uma das pontas aí
que podemos chamar dessa mesa em U que tem o Supremo Tribunal Federal. As sustentações sempre acontecem, os advogados sempre acontecem exatamente nesse meio ali, pouco antes em que os ministros tenham acesso a todos os advogados que se manifestam. Então, Cristiano Zanin fica à direita ali, da sua tela. Zanin, como todos sabem, Vossa Excelência também, a cerimônia de posse de ministro no Supremo Tribunal Federal não comporta espaços para discursos. Mas eu, na condição de presidente do Supremo Tribunal Federal, em nome de todo o colegiado, quero dar a Vossa Excelência as boas-vindas, desejando-lhe muita felicidade no exercício da jurisdição constitucional e também de todos os mistérios, de todas as atribuições cometidas ao ministro desta Casa. Eu estou convicta de que Vossa Excelência, com a sua cultura jurídica, seu preparo técnico, sua experiência e sua extrema lhaneza, enriquecerá sobremodo este colegiado. Seja muito bem-vindo. Ou seja, durante a cerimônia de posse, pelo protocolo, não cabe discurso ao ministro empossado. Registro e agradeço a presença de Suas Excelências, os senhores Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco, na pessoa de quem cumprimento os membros do Poder Legislativo, Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Arthur Lira, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal de hoje e de sempre, ministro Gilmar Mendes, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Roberto Barroso, nosso vice-presidente, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa de quem cumprimento todos os membros da Justiça Eleitoral, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministro Cristiano Zanin, ministro Carlos Veloso, ministro Nelson Jobim, ministro Marco Aurélio, ministro César Peluso, ministro Aires Brito, ministro Ricardo Lewandowski. Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, na pessoa de quem cumprimento os membros do Ministério Público. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, na pessoa de quem cumprimento os senhores ministros do Superior Tribunal de Justiça. Presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Tenente Brigadeiro do Ar Francisco Camelo, na pessoa de quem cumprimento os senhores ministros do Superior Tribunal Militar. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélis Bentes Correia, na pessoa de quem cumprimento os ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Corregedor Nacional da Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, na pessoa de quem cumprimento os conselheiros do CNJ. Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, ministro Flávio Dino, na pessoa de quem cumprimento os senhores ministros de Estado. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, desembargador José Cruz Macedo, na pessoa de quem cumprimento os membros dos Tribunais de Justiça. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Ricardo Anaf. Senhores embaixadores e chefes de missões diplomáticas dos 12 países aqui presentes. Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador federal José Amílcar Machado, na pessoa de quem cumprimento todos os membros dos tribunais regionais federais. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal,
desembargador eleitoral Roberval Bellinati, na pessoa de quem cumprimento todos os membros dos tribunais regionais eleitorais. Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Dr. Frederico Júnior, na pessoa de quem cumprimento todos os presidentes de associações e institutos da magistratura. Presidente da Associação dos Juízes Federais, Dr. Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves. Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, doutora Luciana Conforte. Maestro suboficial músico André Luiz de Araújo, na pessoa de quem agradeço a atuação dos integrantes da Banda de Música do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília. Familiares e amigos, servidores e assessores do gabinete, profissionais de imprensa, senhoras e senhores servidores e colaboradores desta e de outras cortes. Solicito a todos que permaneçam em seus lugares até a saída dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal e das demais autoridades que compõem a mesa e os cancelos, bem como de seus familiares. Para evitar aglomerações, o cerimonial desta casa orientará o deslocamento para o local dos cumprimentos. Cumprida a solenidade, cumprida a finalidade do ato, declaro encerrada esta sessão solene. Portanto, encerrada essa cerimônia de posse de Cristiano Zanin, o 11º ministro do Supremo Tribunal Federal, já empossado. Agora, 4 horas e 34 minutos, só fazendo aqui uma observação, a mesa ali da presidente do Supremo, ao lado dela estavam os representantes dos outros poderes. Ao lado direito da sua tela, né, esquerdo da ministra Rosa Weber, que preside o Supremo, estava o presidente Lula, e depois os 2 presidentes das 2 casas do Congresso também, né, o presidente Rodrigo Pacheco e também o presidente Arthur Lira da Câmara, o presidente Rodrigo Pacheco do Senado e também do Congresso Nacional. E o Procurador-Geral da República também estava ali, ou seja, nessa mesa que a gente viu. Bom, como já tínhamos adiantado aqui, o André Anelli e também a Yasmin Costa, foi exatamente uma cerimônia muito curta, né? Uma cerimônia muito rápida, muito sucinta. Agora sim é um tempo maior para um deslocamento ali das pessoas todas convidadas e a sessão de cumprimentos ao novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, que já antecipo, pelas regras atuais do Supremo, ele poderá ficar na casa até 2050, ou seja, porque a aposentadoria do Supremo é compulsória aos 75 anos de idade. Ele só sai se ele decidir por si mesmo, mas ele tem essa autonomia, essa garantia de ficar até 2050. Muito se discute exatamente se ministros deveriam ter mandato ou não, um tempo mais curto, mas esse é o regramento atual. No caso, justamente, de Cristiano Zanin, ele tem até 2050 e vai participar de votações importantes, incluindo essa que, nesse momento, colocou o Senado da República em, digamos, numa discussão mais aumentada em relação ao Supremo, que está votando a questão do porte de drogas, e o Congresso está reivindicando que isso é tema, é prerrogativa do Congresso Nacional e não do Supremo discutir este assunto. Bom, vamos lá. Temos o Cláudio Dantas. Vamos voltar com o Cláudio Dantas em Brasília, porque, Dantas, você já antecipou aqui uma das votações em que o próprio Cristiano Zanin vai mostrar exatamente a que veio, qual é exatamente o entendimento dele da sociedade brasileira, sobretudo nessa questão das drogas, porque isso já é, digamos, um imbróglio, uma discussão mais dura agora entre o presidente do Congresso e o Supremo, que está se miscuindo no entendimento do Congresso, e também, eu confesso a você, isso para mim parece claramente um avanço sobre prerrogativas de outro poder, mas enfim, o ministro Cristiano Zanin agora vai assumir todos os processos que estavam com Lewandowski, que é isso, né? Exatamente, Piotr, são 520 processos, e dentre esses 520 nós temos alguns que, claro, são polêmicos. Olha, eu posso citar para você aqui aquele que trata da validade da lei das estatais. Mais uma vez aí, uma possível interferência do Supremo no papel lá do Legislativo do Congresso Nacional. Nós tivemos uma decisão liminar do Lewandowski que garantiu
a posse, a nomeação de diversos políticos que participaram da campanha de Lula em postos chaves da administração pública, o que é proibido pela lei das estatais, que foi aprovada e sancionada na gestão, inclusive, do Michel Temer. Uma das primeiras medidas do governo foi pressionar para flexibilizar essa lei das estatais, né, uma das primeiras medidas do atual governo, e para colocar lá no BNDES, por exemplo, o Aloysio Mercadante. Dantas, só me permita... Zanin também vai... Só me permita lembrar, você fez menção da questão da lei das estatais, foi a primeira medida, uma das primeiras medidas saneadoras do poder público que a gente viu na gestão de Michel Temer, porque o Brasil tinha vindo de um descalabro das estatais, com muita corrupção no governo de Dilma Rousseff e dos governos petistas, né? Agora são 4 horas e 38 minutos. E agora o Supremo vai se dedicar a, digamos, de novo, tomar uma decisão de um outro poder. Exatamente. E tem mais, viu, Piotr? Tem aqui a validade do decreto do presidente que estabelece alíquotas de PIS/PASEP, que restabeleceu, né? Que restabeleceu aquelas que foram reduzidas pelo presidente anterior, pelo Bolsonaro. Então, aí também mais uma decisão, mais um caso que vai para as mãos do Zanin e que também significa, por que não, uma interferência aí agora no Poder Executivo. Nós temos também, olha só, a validade... as possíveis omissões aí do governo Jair Bolsonaro durante a pandemia. Esse também é um outro caso que vai para o colo do Cristiano Zanin. E um dos mais polêmicos que se espera nessa discussão aí que o Zanin, né, desse acervo que o Zanin vai herdar, justamente as ações que questionam o orçamento secreto, né? Inclusive que pedem investigações sobre o orçamento secreto. Então, um tema absolutamente polêmico e que vai testar essa relação entre o judiciário e o legislativo. E aí só um parêntese aqui nesse comentário, porque a gente comentou no primeiro bloco sobre o Pacheco, né, que estava aí reclamando em relação ao julgamento da descriminalização do porte de droga, do porte de maconha. Mas não foi só isso que ele reclamou, não. Ele reclamou também da interferência do Supremo, que suspendeu o piso nacional da enfermagem. E aí, Piotr, ele foi ontem, quando ele fez essas duas críticas contundentes aí durante uma sessão do Senado, ele foi apoiado ali por diversos senadores e disseram, olha, esse realmente é o papel do presidente do Senado, do presidente do Congresso. Chegou a hora do Congresso se erguer. Já acabou a fase de omissão. É preciso que o Congresso tenha o seu papel, né, fortalecido, e que isso sirva também para que o próprio judiciário volte ao seu escaninho, Piotr. Muito obrigado, Dantas. Aliás, boa parte dessa omissão creditada ao próprio Rodrigo Pacheco, né? Com essa reclamação dos senadores já vem de um bom tempo. Dantas, obrigado pelas informações. Bom, tivemos, portanto, essa cerimônia de posse de Cristiano Zanin, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal.